Você costuma ir à biblioteca à noite? Tive uma experiência horrível ficando lá depois de escurecer. No segundo ano de educação, eu era tão viciado em livros que esquecia de comer. A biblioteca escolar é o meu paraíso, onde posso mergulhar em cada palavra. Mas fechou cedo demais e os livros mais valiosos não puderam ser emprestados para casa. Um dia, enquanto vagava entre as estantes, descobri um canto escondido que a câmera não conseguia alcançar. Tive uma ideia, peguei um livro e me escondi prendendo a respiração. O som da porta sendo trancada ecoou junto com os passos da bibliotecária saindo. Dei um suspiro de alívio, abri o livro com alegria, mergulhando em meu próprio mundo. Bem quando eu estava imerso na leitura, um som fraco, como alguém folheando páginas, quebrou o silêncio. Ainda há pessoas aqui a esta hora? Levantei-me cautelosamente e segui o som. Mas assim que me aproximei, de repente ficou em silêncio. Naquele momento, um assobio longo e frio soou atrás de mim. Sob a fraca luz da lua que entrava pela janela de vidro, vi um par de olhos vermelhos olhando para mim. Aqueles olhos se aproximaram gradualmente, desenhando a forma de um jovem de pele pálida. Um arrepio se espalhou por todo o meu corpo. Gritei de pânico, depois me virei e corri. Quando corri para a porta da biblioteca, lembrei-me de repente que a porta estava trancada, sem saída. Sentei-me no chão, com lágrimas escorrendo pelo rosto, chorando por socorro em desespero. O jovem surgiu com os olhos ocos cheios de insetos se movendo. Esses insetos começaram a cair na minha cabeça e nos meus braços. Gritei em pânico, coçando todo o corpo para me livrar daquelas criaturas nojentas. Nesse momento, a lanterna piscou e ele desapareceu, deixando apenas o som de passos apressados. Meu corpo tremia, meu coração batia tão rápido que parecia que queria pular do meu peito. Um segurança correu em pânico, destrancou a porta e me puxou para fora. Por que você está aqui agora? Tem um fantasma aí. Tem um fantasma aí? Meu corpo estava esgotado e a sensação sombria permanecia. No dia seguinte, sentando na cafeteria, minhas mãos tremiam enquanto eu segurava o copo de água. De repente, Jane, uma irmã minha, sentou-se à minha frente, olhando para mim com preocupação. O que há de errado com você? Seu rosto parece um pouco errado. Irmã, vi um fantasma na biblioteca ontem à noite. Foi muito assustador. Por que você está na biblioteca à noite se ela está fechada desde a tarde? Contei lentamente a Jane toda a história de ontem. Ela olhou para mim e suspirou, então começou a me contar uma verdade horrível. Certa noite, há 2 anos, um menino foi empurrado pela janela de uma biblioteca por um grupo de amigos e morreu. Mas para manter sua reputação, a escola anunciou que ele cometeu suicídio devido à depressão. O outro grupo de agressores, graças ao poder da família, escapou impune. Após esse incidente, a escola decidiu não permitir mais que a biblioteca a abrisse até tarde. Não ousei voltar à biblioteca nenhuma vez desde aquela noite. Mas toda vez que passo, sempre sinto como se alguém estivesse lá dentro olhando para mim. Lizzie cresceu em um lar violento com um pai alcoólatra e abusivo. Em um acesso de fúria, ele matou sua esposa e depois tirou a própria vida. Sou Jane, tenho 20 anos e Lizzie é minha irmã adotiva, desde que perdeu os pais. Crescemos juntas, mas ela sempre foi distante, apesar das minhas tentativas de aproximação. Nossos pais sugeriram uma viagem para ajudá-la a lidar com o trauma. Para onde quer ir, querida?
quero ir à praia. Faz tempo que não vamos. Eu jamais imaginaria que essa conversa seria o início de uma tragédia. Naquele dia, nossos pais saíram para uma festa e nos deixaram para preparar o jantar. Fui ao quarto dela perguntar se queria comer comigo. Lizzie, vou pedir jantar. Você quer algo? Sem resposta. O quarto estava em silêncio. Entrei com excitação, mas ela não estava lá. Era minha primeira vez no quarto dela. Tudo estava limpo e arrumado. Notei um diário sobre a mesa. Na capa lia-se "Morre" em vermelho. Mesmo com medo, peguei o diário. Dentro, desenhos horríveis e sangrentos. Assustada, joguei o diário de volta. Vi "Matar" escrito na mesa com o meu nome. Fiquei paralisada, sem entender a intenção dela. Quem te deu permissão para mexer nas minhas coisas? Me virei e vi Lizzie me encarando friamente. O que é isso, Lizzie? Eu te odeio! Quero que morra! Ela sacou uma faca e correu em minha direção. Me desviei, mas ela cortou meu braço. Depois me chutou, me derrubando no chão. Pegou uma corda e correu para me prender. Antes que eu reagisse, já estava amarrada. Por que está fazendo isso? Odeio sua felicidade e seu sorriso. Ela cortou meu rosto com a faca. Por favor, pare. Todos te amam. Amor, vocês têm tudo. Eu fui abandonada. Todos querem te levar na viagem? Cale a boca, não quero piedade. Ela ficou ainda mais agressiva e me esfaqueou na coxa. A dor era insuportável. Gritei! Lizzie se preparava para outro golpe. Achei que seria meu fim. Mas o grito da minha mãe a fez parar. Nossos pais estavam na porta, horrorizados. Lizzie, o que está fazendo? Me dê a faca. Não se aproximem ou eu o mato! Meu pai tentou tirar a faca dela. Ela o mordeu e se soltou. Correu de novo na minha direção. Meu pai a agarrou por trás. Pare, querida. Ela parou e largou a faca ao ver a mãe. Talvez tenha se lembrado da mãe biológica. Depois disso, foi levada ao psicólogo.
diagnosticada com distúrbios, ficou internada para tratamento. Apesar de tudo, nunca a odiei. Só espero que um dia nossa família esteja unida de novo. Eu nunca acreditei em fantasmas, mas isso já não importava depois do que eu vivi. Olá, meu nome é Doris, tenho 25 anos e a história que estou prestes a contar me assombra até hoje. Naquela época, minha mãe ficou gravemente doente e teve que ser hospitalizada. Preocupada com ela, fiquei no hospital para cuidar dela. Ela foi colocada em um quarto antigo no final do corredor. Os médicos não queriam que ela ficasse lá, mas o hospital estava sem quartos disponíveis. Eu não presto muita atenção. Afinal, que hospital não tem quartos antigos? Quando eu estava prestes a tirar uma soneca, um som estranho veio do banheiro. No início, era só um leve movimento, como se alguém lá dentro estivesse tentando abrir a porta. Girou mais rápido e forte, até a porta se abrir com um estalo. Engoli minha saliva e fui verificar. Não havia sinal de que alguém estivesse lá. Disse a mim mesma que era só cansaço e imaginação. Mas quando me virei, ouvi um soluço. O som era fraco, melancólico e aterrorizante. Veio daquele mesmo banheiro. Meu coração batia forte e olhei para dentro, mas não havia ninguém lá. Quando olhei para o espelho acima da pia, vi uma criança, pele pálida, olhos ocos chorando sangue. De repente, uma risada em coro ecoou, enchendo o quarto como se dezenas de crianças estivessem rindo ao mesmo tempo. Nesse momento, a porta do quarto se abriu sozinha. Ela tinha uma figura magra, rosto pálido e seu uniforme de enfermeira parecia velho, como se já fosse usado há muito tempo. Olhei para o relógio na parede, sentindo-me estranha. Não era tarde demais para a ronda. Olá, estou aqui para verificar a temperatura do paciente. Sim, mas você ainda está trabalhando a essa hora tardia? Esta é nossa responsabilidade. Ela me contou uma história sobre este quarto enquanto tomava a temperatura da minha mãe. Ela disse que, há cerca de 10 anos, uma enfermeira fez um aborto secreto no banheiro. Dominada pela culpa, ela se jogou pela janela. Seu corpo foi encontrado no estacionamento. Ao ouvir isso, contei imediatamente a ela o que aconteceu antes no banheiro. Talvez o menino fosse o espírito da criança não nascida. Eu inventei. Com isso, a enfermeira saiu da sala, deixando-me num silêncio sufocante. Notei uma gota de sangue na perna dela e, em pânico, corri até a porta. Mas o corredor estava vazio, nenhuma alma, nenhum som. Fiquei paralisada. Um arrepio subiu pela minha espinha, fazendo os pelos da nuca se arrepiarem. Quando voltei para o quarto, minha mãe já estava dormindo. Deitei-me na cama, mas me revirando, ainda não conseguia dormir. A noite se arrastou, cada pequeno ruído me fazia saltar, até que finalmente vi a primeira luz da alvorada. Quando o médico veio ver minha mãe, contei a ela tudo o que aconteceu ontem à noite. Tem havido muitos rumores sobre este quarto, mas não temos nenhuma enfermeira grávida no hospital. Senti o peito apertar. Quem era ela, afinal? De repente estremeci. Seria ela a enfermeira que fez um aborto e depois pulou da janela? Nos dias seguintes, tudo parecia ter voltado ao normal, até que minha mãe teve alta do hospital. Ao sair, olhei para trás. A enfermeira estava na janela com um bebê nos braços. Esfreguei os olhos. Ela sumiu, como se nunca tivesse existido. Sou a Ana, tenho 19 anos.
Acabei de passar no vestibular e me mudei para a cidade para estudar. Tudo aqui é novo e estranho para mim. Eu pensei que teria experiências interessantes neste lugar. Mas a minha primeira memória daqui é algo que eu jamais poderia ter imaginado. Aluguei um quarto num beco, a uns 10 minutos da universidade. O prédio era velho, com paredes descascadas e um corredor escuro e estreito. A dona da casa era uma mulher de cerca de 50 e poucos anos. Ela me levou até o quarto que ficava no segundo andar, no fim do corredor. O quarto tinha uma cama simples, mesa velha e janela voltada para o corredor. Este quarto é um pouco antigo, mas é bem limpo e tranquilo. O que você achou, querida? Eu achei bem legal, sim. A senhora pode me dizer se tem alguém morando no quarto em frente? Ah, aquele quarto está vazio. Ninguém mora lá. Vai arrumando suas coisas. Qualquer coisa é só me chamar, tá bom? Rapidamente organizei o quarto e, quando terminei, já estava escurecendo lá fora. À noite, a pensão era muito silenciosa. Mal se ouvia o som do trânsito movimentado da rua. Cansada, deitei na cama e adormeci sem perceber. Meio sonolenta, ouvi passos no corredor. Talvez fosse alguém voltando para o seu quarto, então não dei muita atenção e continuei a dormir. No dia seguinte, eu estava preparando o conteúdo para a apresentação, tão concentrada em escrever que acabei esquecendo do tempo. Peguei o telefone e vi que já eram 12 horas da noite. De repente, ouvi passos pesados no corredor. Não fazia ideia de quem poderia estar andando por aí a essa hora. Olhei pela janela, mas só vi o corredor silencioso, sem ninguém por lá. Um sentimento de medo se apoderou de mim, então fechei a janela rapidamente e corri para a cama. No meio da noite, fui acordada pelos sons de crianças e vozes sussurrando, mas não consegui entender o que estavam dizendo. Aqueles sons pareciam vir de bem na porta do meu quarto. Alguém? Chamei, mas só recebi um silêncio invisível, uma atmosfera gelada que tomou conta de todo o quarto. Virei-me com medo para a janela e, de repente, vi uma sombra do lado de fora, uma silhueta vaga com parte do rosto me encarando. Na manhã seguinte, decidi ir procurar a dona da pensão para perguntar claramente sobre as coisas que eu tinha vivido nos últimos dias. Pode ser só o som dos gatos, querida. Por aqui, à noite, há muitos gatos de rua. Por que você não me disse isso desde o começo? Deve ser só cansaço, querida. Você deve ter sonhado com isso. Queria sair dali, mas era difícil achar algo barato na cidade. Se me mudasse agora, nem saberia para onde ir. Se aqueles sons parassem, talvez eu conseguisse ficar mais um pouco. Nos dias seguintes, eu não ouvi mais aqueles sons estranhos. Talvez a dona da pensão tenha feito algo para que eles não viessem me incomodar. Se aqueles sons sumissem de vez, acho que conseguiria ficar mais um pouco. À meia-noite ouvi uma batida na porta. Levantei, abri, mas não havia ninguém. Olhei em volta e vi um homem parado, de costas para mim, sem se mexer. Um arrepio percorreu meu corpo enquanto eu me aproximava devagar e o chamava. Alguém? Saia daqui. Você não pode ficar neste lugar. Por que eu não posso ficar aqui? Quem é você? Vi seu rosto ensanguentado. Horrível. Uma imagem gravada para sempre na minha memória. Gritei de medo, mas ao olhar em volta, tudo era só meu quarto. No fim, era só um pesadelo. De repente, ouvi batidas e encarei a porta com medo. Desta vez, não tive coragem de abrir. E se o pesadelo se repetisse? Quem é? Quem está lá fora?
As batidas ficaram mais fortes, como se fossem arrombar a porta. Apavorada, fiquei imóvel, sem nem respirar direito. Saia daqui agora. Eu desmaiei de tanto medo, não sabendo mais o que aconteceria a seguir. Quando acordei, o dia já estava claro e a porta ainda trancada, como se nada tivesse ocorrido. Corri para arrumar minhas coisas e sair daquele lugar. Sentia que, se ficasse ali, coisas ainda piores me aguardavam. O homem e aquele quarto ainda são um mistério para mim, mas depois de tudo o que passei, eu nunca mais teria coragem de voltar àquela pensão.